nesse contexto, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e logo envolveu outros países, dividindo entre os do eixo e os aliados. O Brasil entrou na guerra em 1942, depois que os navios brasileiros foram atacados. Mas mesmo antes disso, o país já tinha uma ligação com a guerra, principalmente em Natal, que começou a receber muita movimentação militar por causa da sua localização estratégica. E por causa disso, a cidade virou um ponto-chave para os aliados, servindo como base para aviões e navios que iam para a África e a Europa. Agora eu vou falar um pouco sobre Parnamirim Field, que foi um dos primeiros marcos mais importantes da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Essa base aérea ela foi construída com a ajuda dos Estados Unidos e ficou localizada aqui no Rio Grande do Norte. Se tornou a maior base aérea fora dos Estados Unidos e teve seu papel estratégico, com uma grande movimentação de aviões e soldados durante a Segunda Guerra. Essa presença americana trouxe várias mudanças importantes, principalmente na economia e na estrutura da cidade. Em primeiro lugar, a economia local cresceu bastante. Com mais pessoas circulando e comprando, houve um grande aumento na venda de produtos e serviços. Comerciantes locais passaram a lucrar mais e a cidade ficou mais movimentada. Além disso, muitos natalenses conseguiram empregos temporários, como operários, motoristas, cozinheiros e lavadeiras, o que ajudou muitas famílias a melhorar de vida naquela época. Outro ponto importante foi a urbanização. Os americanos ajudaram a construir pistas de pouso, hospitais, sistema de abastecimento de água e energia. Isso deixou a cidade mais moderna e com a infraestrutura muito melhor do que antes da guerra. O transporte e o comércio se desenvolveram muito nesse período. Por outro lado, também houve consequências negativas. A convivência entre americanos e brasileiros nem sempre foi boa. Ocorreram muitos conflitos culturais e sociais e, em vários casos, houve desrespeito por parte dos soldados. Um dos maiores problemas foi o racismo. Os Estados Unidos ainda viviam sob leis de segregação racial, e muitos soldados brancos trouxeram essas atitudes para o Brasil. Os brasileiros negros eram discriminados e impedidos de frequentar os mesmos espaços que os americanos, o que gerou revolta e dor na população local. 3 lugares de Natal guardam até hoje as marcas desse tempo: o Forte dos Reis Magos, o Museu da Rampa e o famoso Cabaré de Maria Boa. O Forte dos Reis Magos é o mais antigo desses 3. Foi construído lá em 1598 pelos portugueses, antes mesmo de Natal existir oficialmente. Ele tem formato de uma estrela e fica bem na entrada do rio Potengi, e foi feito para proteger o litoral das invasões estrangeiras. Mas, mesmo tão antigo, ele voltou a ser importante durante a Segunda Guerra. Por estar em uma posição estratégica, o forte foi usado como ponto de observação militar. Soldados brasileiros ficavam ali vigiando o mar, atentos a qualquer sinal de navios inimigos, especialmente os submarinos alemães, que ameaçavam a costa brasileira. Além disso, o forte era também um lugar de curiosidade para os soldados americanos, que adoravam visitar o monumento e tirar fotos. Já a rampa, que hoje abriga o Museu da Rampa, era uma base de hidroaviões, construída nos anos 30, mas foi durante a guerra que ela ganhou protagonismo. A rampa virou uma base militar utilizada por brasileiros e americanos. Dali decolavam aviões de patrulha que sobrevoavam o oceano para detectar submarinos inimigos. Também era ponto de conexão com o continente africano. Era ali que os aviões reabasteciam antes de seguir viagem para Dakar, na África, e depois para a Europa. E foi na rampa que aconteceu um dos momentos mais importantes da história. O encontro entre Getúlio Vargas, o presidente do Brasil na época, e Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Museu Moderno Interativo, que foi inaugurado em 2022 e abriga fotos, vídeos e objetos da época, até mesmo documentos originais da guerra. Vamos falar de Maria Boa, que nasceu em Recife e chegou bem jovem em Natal, lá no bairro da Ribeira. Fundou o cabaré que levou seu nome e, na época, durante a guerra, os soldados americanos e brasileiros frequentavam o lugar para se divertir, beber e ouvir músicas.
O Cabaré de Maria Boa era mais do que um lugar de diversão. Ele se tornou um ponto de encontro de culturas, de línguas diferentes e estilos de vida. E também de conversas sigilosas, já que, quando os oficiais ficavam bêbados, eles falavam demais e segredos militares acabavam sendo ouvidos por quem não devia. Maria Boa era vista como uma mulher forte, inteligente e misteriosa. Ela sabia de muita coisa que até chegou a ser interrogada pelos militares, segundo pessoas. Para dar continuidade, agora eu vou falar um pouco sobre como a cidade de Natal preserva-se até hoje a sua memória da participação na Segunda Guerra Mundial. A base aérea de Parnamirim Field, que foi tão importante durante o conflito, acabou se transformando em um museu. Lá os visitantes podem conhecer mais sobre a história da guerra, a presença dos soldados americanos no Brasil e o impacto que tudo isso teve na cidade. Além disso, existe um roteiro turístico chamado a Rota do Trampolim da Vitória, que leva esse nome porque foi considerada um trampolim para a vitória dos aliados. Devido à sua posição estratégica, essa rota inclui visitas a pontos históricos, como o próprio museu, antigos alojamentos militares, locais de convivência entre os brasileiros e americanos, e até a praia de Ponta Negra, onde muitos soldados passavam seus tempos livres. Esse tipo de turismo histórico ajuda não só a manter viva a memória de um momento importante para o Brasil e para o mundo, mas também valoriza a cultura local e movimenta a economia da região. Então hoje Natal não é só uma cidade conhecida por suas belezas naturais, mas também por sua rica história ligada à Segunda Guerra Mundial. Curiosidades. Algumas gírias bem conhecidas em Natal surgiram durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, milhares de soldados americanos vieram para cá e a cidade ficou conhecida como Trampolim da Vitória. Mas disso vocês já sabem. Esse contato com outra cultura deixou marcas até no jeito que o povo fala. Uma das gírias mais famosas é galado. Ela surgiu porque os soldados americanos usavam ternos de gala e uniformes impecáveis. O povo começou a chamar eles de galados. Com o tempo, a palavra mudou de sentido. Hoje, dependendo do tom, pode ser elogio, tipo, esse cara é gente boa, é um galado. Também serve como um cumprimento entre amigos. E aí, galado? Mas pode ser usada de forma negativa também, para alguém abusado ou sem noção. Outra expressão que veio dessa época é boizinho e boizinha. No início, era usado por soldados americanos mais novos que andavam pela cidade. Hoje, em Natal, a palavra serve para se referir a qualquer pessoa jovem, de forma bem descontraída, tipo, olha aquele boizinho ali, ou, e aí, boizinha? Já a gíria marmita tem uma origem mais polêmica. Durante a guerra, era usada para falar das mulheres brasileiras que ficavam com vários soldados, que ganhavam presentes deles, e etc. Essa conotação pegou, e até hoje o termo é usado para falar de mulheres que ficam com todo mundo. Essas palavras mostram como a Segunda Guerra Mundial deixou marcas que vão além da história militar. Elas fazem parte da cultura e da identidade de Natal até hoje. Então, quando a gente escuta um galado, um boizinho ou marmita, a gente está ouvindo um pedaço vivo da história potiguar.